Aí alguém colocou, ou te fazer chorar com gosto. É aquilo, né? A gente acaba... A gente lembra muito do que os nossos pais falaram, mas aqui nós nos tornamos depois pais, né? E, às vezes, num momento, a gente se pega reproduzindo as falas que os nossos pais utilizavam e que nos magoavam tanto. Por quê? Por que eu fiz isso se isso me incomodava? Por que eu fiz isso? Oh, meu Deus, estou resmungando, gente. Por que eu fiz isso se isso me incomodava? Por que eu fiz com meu filho a mesma coisa que meu pai fazia comigo? Porque a gente aprendeu daquela forma e a gente vai reproduzir. O Celso acabou de falar, ele fazia assim com as filhas dele, hoje ele entende que ele só queria fazer o melhor, porque ele recebeu o melhor dos pais, mesmo na hora da bronca, ele entendeu que aquilo era o certo, e ele traz o quê? Ele traz para o presente e reproduz com as filhas. E a gente vai fazendo isso com os nossos filhos. Quando a gente se dá conta, nossa, exatamente como meu pai falava, como a minha mãe falava, e aquilo era pesado para mim. Por que eu estou fazendo aquilo? Estou reproduzindo porque a gente, olha lá, aprende por repetição. Nós vamos aprendendo durante a nossa vida por repetição. Quando a gente chega na escola, por que a professora coloca lá a gente para fazer, copiar, sei lá, 10 vezes, 15 vezes uma frase? Querendo ou não, às vezes ele vem até em forma de um castigo, né, na escola. Mas a gente nunca mais vai esquecer aquela frase que a gente escreveu ali 50 vezes que o professor mandou. Na minha época era assim, Celso. Não sei se hoje em dia ainda é, né? Não, eu sou da era digital para cá, não peguei isso, não. Ah, tá sim. Eu já fiquei na escola fazendo lá uma repetição, não lembro qual era a frase, mas aquilo nunca mais saiu da minha... Nunca mais eu quis desafiar a professora porque eu queria sair no meu horário. Então, eu fiquei lá escrevendo aquilo várias vezes. Qual foi a lição que eu aprendi? Aquela frase eu nem me lembro qual foi, né? Porque eu escrevi. Mas a lição que eu tirei daquilo ali era que eu precisava prestar atenção na aula, porque senão talvez eu ficasse depois do horário tendo que fazer lá a frase X que eu não tinha prestado atenção. Então, o nosso subconsciente ele vai aprendendo por repetição. A gente aprende muita coisa positiva, mas a gente vai trazer normalmente aquilo que foi negativo. E, da mesma forma que a gente aprende por repetição uma coisa positiva, a gente aprende por repetição uma coisa negativa. Só que, porque quando a gente olha, a gente só consegue enxergar o negativo. Quer falar aí, Celso, enquanto eu deixo essa pessoa entrar? Sim. Tem uma preciosidade aqui que a Hilde Oliveira trouxe para a gente. Olha só. Se te pegar fumando, vai engolir o cigarro inteiro e ainda vai perder os dentes. Oh, meu A Deus. partir dali, ela cuidou da saúde dela e não fumou nunca mais. Tá vendo? Aí ela conseguiu tirar dali uma coisa positiva, né? Tudo bem que foi de uma forma muito traumática, ela tirou uma lição positiva. Ela não quis o quê? Perder os dentes, ela não quis engolir o cigarro e ela parou de fumar. Mas poderia ter ido para um outro lado? Sim. Ela poderia ter registrado de uma forma negativa e, ao invés de ela não fumar, será que, de repente, ela poderia querer desafiar o pai? Ou então o pai conseguiu olhar, de repente ela queria que o pai visse, que o pai olhasse para ela, que o pai desse atenção, de repente ela passa a fumar. Foi a mãe dela. Ah, a mãe, desculpa. E aí, de repente, ela passa a fumar. Por quê? Porque ela quer a atenção da mãe. Essa forma como a mãe usou, a fala como usou com ela, acabou fazendo com que ela não fumasse. Mas, dependendo de como ela entendeu aquilo no momento, poderia ter gerado um efeito contrário. Ela passar a fumar, por quê? Toda vez que eu fumo, a minha mãe me dá atenção. Eu fumo, minha mãe me dá atenção, eu fumo, minha mãe me dá atenção. Por que a mãe vai dar atenção? Porque a mãe vai estar sempre reclamando. Você já está fumando de novo. Só que ela pegou e levou para outro caminho, mas ela poderia ter ido para o lado negativo. Então, escuta. Ela diz assim, ó, sim, poderia ter desafiado. Verdade, poderia ter desafiado. Aí depois ela, não desafiei porque sabia que não teria como consertar os dentes. Aí o Zé Luiz coloca assim, não desafiou talvez por medo. Sim. Ainda, então, já pegando esse gancho, tem a Jussara Guimarães que coloca assim, ó, no meu caso, meu pai, quando descobriu que eu estava fumando, ele passou a me dar cigarro.
Então, eu perdi o interesse e porque não era mais proibido. Olha que interessante. Ele arriscou, né? Ele arriscou e acabou conseguindo ali uma resposta positiva. Poderia também não ser. De repente, a filha poderia pensar o quê? Ou o filho, né? Poxa, meu pai é tão legal, tão bacana, e toda vez que ele me dá um cigarro, ele está do meu lado. Eu vou fumar com meu pai, porque ele vai estar aqui comigo. Então, tudo é como a gente enxerga. E tudo que chega para a gente pode pegar aquele gancho de forma positiva ou de forma negativa. Então, peraí, deixa eu continuar aqui, que tem uma legal aqui da Sandra Morim. Olha só. Minha mãe falava isso para mim, né? Não fuma. E fumava. Quer dizer, ela dizia uma coisa e fazia outra. Aí a Sandrinha, o que ela fazia? A Sandra Morim fumava escondido. Ela dá uma risadinha aqui. E mascava o famoso chiclete ping-pong. Eu não sei o que é isso, mas ela sorriu aqui no final. Tá certo? Pois é. E aí é aquilo, né? Como é que a gente vai falar para o nosso filho não fazer se a gente está fazendo o contrário? O exemplo é o que educa e não o que a gente fala, né? Normalmente a gente vai por onde? Pelo exemplo. Se meu pai faz, se minha mãe faz, por que eu não posso fazer? E então, nesse caso, faz o que eu falo. Como é que é? Ajuda aí, Celso, essa é da sua época. Tá fechado o microfone. Só para não dizer que era da sua época, né? Faz o que eu digo, faço o que eu faço. Mas não faço o que eu faço. Muito bem. Olha, tá vendo? Era para ver se o pessoal estava prestando atenção. A gente combina algumas coisas aqui. Olha, no determinado minuto você fala uma coisa e tal, é exatamente para medir a temperatura da coisa. Não é? Para saber se você está acompanhando a gente, se está sendo legal, se não está, se está chato, se não está, que é importante para a gente essa interação. Tá legal? Exatamente isso. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Gente, está fazendo sentido para vocês? Como o Celso puxou aí o gancho, levanta a mão aí, dá um oi, pode abrir o microfone, pode dizer alguma coisa para a gente saber se está fazendo sentido. Show! Estou vendo aqui os dedinhos subindo. Sim, sim, legal. Oi, Márcio! Olha quem chegou aí. Quem falou? Ai, que legal, Cecília, Sandra, todo mundo batendo palminha, botando dedinho, Jussara. Ih, Jussara botou um monte. Valeu, Jussara, José Luiz, Cecília, Juliene, Sandra. Que bom, gente. Tem alguém que botou um monte de palminha ali, feliz da vida. Esther. Oi, Esther. Esther. Tudo bom, meu amor? Gente, é tão bom conseguir olhar para o rosto. Nossa, agora foi chuva aqui. Gente, que lindo isso. Subindo um monte de... que felicidade. Muito bom. Só um instantinho, minha querida Simone. Eu tenho que falar com o meu grande amigo, parceiro, Márcio Araújo. Sem desconsiderar nenhuma das parcerias que está aqui. Mas a gente não se vê tem um tempo, assim como a Leila. Então, eu tenho que fazer essa referência a esse companheiro de longa caminhada. A gente já trabalhou junto em outras lives também. Você estava lá, Simone, e a gente fez um trabalho muito forte dentro da pandemia. Exatamente. O Márcio é uma pessoa, gente, que está no grupo, que é uma pessoa assim, de coração gigante. Ele foi idealizador durante a pandemia. Muitas pessoas, naquele momento, que estavam passando por momentos muito difíceis, incertezas, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e o Márcio juntou ali uma meia dúzia de nós ali, né? E cada dia a gente trazia um assunto e a gente ia levantando, melhorando. Gratidão, Márcio, a gente não pode deixar realmente de falar aí sobre isso que a gente passou na pandemia. Estamos aqui, graças a Deus, né? Gratidão, Márcio, coração da gente, assim, sempre... Agradecer a vocês aí o convite, peço desculpa por não ter conseguido entrar antes, mas estava com uma outra atividade aqui, me complicou, e quando eu corri para cá ainda dá tempo. Estava fazendo cabelo, pode falar. Deve ser.
Então vamos Eu posso falar, o Celso não pode, tá vendo? Aí, não sabe brincar, não brinca. Então vamos seguir aqui. Olha só, Mas gratidão, então, Simone, Márcio. a gente tem a Sandra Morim com a mão levantada, que acho que Oi, ela quer falar Sandra. alguma coisa. Pode falar, Sandra. Sandra, será que ela demorou tanto tempo com a mão levantada? Ou se foi só para dizer que estava ok. Ah, tá legal. possivelmente. Tem a Mônica Inácio com a mão levantada. Quer falar alguma coisa, Alguém quer Mônica? falar? Isso. Alguém quer falar alguma coisa? Sandra Morim foi só... Tá tudo certo, Sandrinha. Estamos juntos, Sandrinha, estamos juntos. Show, Sandra. É bom que a gente vê que você está aí. A gente vai aprendendo todos os dias. A gente está aprendendo aqui, né, Celso? A gente leva umas surras aqui nos bastidores. Ontem nós ficamos horas testando um monte de coisa, tá? Para estar aqui hoje bonito falando com vocês, porque também não foi assim, né? É fácil, não. Então, também temos a Juliene com a mão levantada, talvez. Juliene, quer falar alguma coisa? Ou também era só para sinalizar? Bom, então vamos seguir? Segue o baile. Ótimo. Pera. Então, gente, tudo isso que a gente foi falando, a gente aprende por repetição. O nosso subconsciente, ele vai... Tudo aquilo que a gente, repetidamente, a gente vai fazer, ele vai registrar. Então, a gente ouve lá o nosso pai, a nossa mãe fala... O povo está entrando aqui ainda. Aí a nossa mãe fala, engole o choro. Quem nunca ouviu isso? Engole o choro. Essa pessoa ela vai ter grandes dificuldades em se expressar ou demonstrar sentimentos. A tela está aparecendo do slide? Tá. Celso, quer comentar o segundo slide, ou a segunda imagem? Ou tira 10 ou não vai ser ninguém na vida. Isso é pesadíssimo também. Celso, professor, né, gente? Então... Quantos alunos devem ter escutado isso? Celso tem experiência de cadeira para falar sobre essa fala. Olha, é muito peso, né? E às vezes você vê o aluno tentando se esforçar e muitas vezes ele pedia para você dar um visto na prova, no exercício, no trabalho, que ele queria mostrar para a mãe, para o pai, sabe? Que ele tinha conseguido fazer alguma coisa. Na verdade, o esforço maior dele não era nem tirar uma boa nota, mas era fazer alguma coisa, levar para esse responsável para que ele fosse reconhecido, para que ele fosse validado, para que ele tivesse a possibilidade de ser alguém na vida, para provar esse pai, para provar essa mãe que ele venceu, que ele superou tudo, apesar desse programa antigo rodando ali. Está ali a Sônia, a digníssima senhora Márcio Araújo. Oi, Sônia, sempre pegando uma abinha na câmera do Márcio, né? Cadê a sua? Também, a gente... Cara, olha, vocês vão nos perdoar. Vou atrapalhar aí. Vocês vão nos perdoar, mas com emoção que a gente fala com esses dois, porque a gente teve muita luta durante a pandemia, né? Então, esse validar é complicado, gente. Nossa, aí esse se esforçava para tirar uma boa nota. E o outro lá, que assumia que não ia ser ninguém na vida e ia só ladeira abaixo. E você, às vezes, chegava perto, conversava e via que a pessoa, o aluno em questão, tinha potencial, que ele podia deslanchar. Mas o programa que foi instalado, o chip que colocaram lá nele foi: você não vai ser ninguém na vida. Ou tira 10, ele não gravava, mas não vai ser ninguém na vida, ficava lá instalado. Então, ele assumia que ele não vai ser ninguém na vida e levava a vida desse jeito, já largava dali. Pô, não vou ser ninguém mesmo. Aí você tinha o aluno, a Juliene é professora e ela sabe do que eu estou falando. Tá? A Sandra Silva é professora, sabe do que eu estou falando. Sandra Morim, professora, sabe do que eu estou falando. Né? Então, ele se largava. Aí você tem ali um aluno com uma rebeldia, com um troço que ninguém entende o que é. Porque ele não se sente ninguém na vida. Não tem futuro para ele, não tem perspectiva, não tem nada. Ele não tem nada a perder, gente. Entendeu? Aí, para você garimpar isso, ir buscando e tal, dentro de um sistema escolar, em qualquer nível, o professor muitas vezes não tem tempo para isso. Ele tem as suas próprias questões.
tem que dar conta, certo? Não pode parar o trem para se ele particularizar com alguém. E aí aquela criatura, ela vai sendo levada para a vida do jeito que ela entende. Tá bom? Gente, está fazendo sentido para vocês? Olha como essa criança, ou essas crianças que o Celso traz aí, que algumas pessoas já escreveram aqui, olha como elas estão ali, às vezes não é nem por eles estão ali pedindo, como o Celso disse, um visto. Não é porque eles querem aquilo, não, eles precisam mostrar que eles são bons, que eles vão conseguir, porque os pais, às vezes, dependendo da situação, às vezes têm menos conhecimento, né? Menos possibilidade de entender aquela criança passando por dificuldade na fase escolar, e aquilo só vai aumentando essa dificuldade mais ainda. E o que ele falou, alguns até acabam abandonando. A gente vê hoje como está a educação, muitas crianças acabam abandonando, infelizmente. Por quê? Porque ela vê que o pai acha isso, a mãe acha aquilo, e realmente ela começa vendo que entre os amigos ela não é tão boa assim, e ela começa a sair, ela começa a se desconectar, ela parte para outro caminho. Isso aqui não é para mim, não. E, infelizmente, a gente vê muitos aí indo por um caminho que, às vezes, sem volta, né? Infelizmente. Então, deixa eu compartilhar novamente a tela aqui. Bota a câmera aí, dá um oi todo mundo, que eu trouxe vocês na tela aqui. Está cheio de carinha linda aqui, tem alguns fechadinhos. Vamos dar um oi aí, gente. Cadê? Tem ninguém dormindo, não, né? Deixou a câmera fechada. Mas acordei agora que você chamou. Então, deixa eu só trazer. Uhum. Deixa eu só trazer a observação da Sandra Silva. Ela diz o seguinte: ó, tive uma aluna que dizia: eu não consigo aprender. Peguei ela pela mão e ela se desenvolveu muito bem. No final, ela disse: por sua causa, eu fui bem. E para convencer a fofa que tinha sido esforço dela, foi uma luta. Que tinha sido ela, né, para validá-la, dizer: olha, o esforço foi seu, não é isso, Sandrinha? A Sandrinha está balançando a cabeça, está concordando. Fala aí, Sandra, para a gente. Fala rapidinho para a gente poder entender a tua emoção de ver uma Oi, criança gente. mudando essa perspectiva. Boa noite. Eu escrevi na emoção e não coloquei uma vírgula, agora que eu estou vendo. Que exemplo de professora. Emoção faz a gente seguir assim. Olha só, professora, nós aqui não julgamos, não criticamos. O olhar é amplo, todos estamos na mesma situação. Nós estamos olhando para a validação de cada um de nós. Não importa. Uma alegria estar aqui. O que eu quis compartilhar, porque essa aluna, ela tinha uma grande dificuldade. Então, era aquela aluna que ficava no cantinho, escondida atrás dos outros. Se ela pudesse, ela se escondia atrás da colega, que só entrava e saía. Ela era bem esse tipo. E um dia, eu chamei ela e falei: vem cá, não está sendo boa a aula? Ai, professora, eu tenho muito... Ela não se chamou de burra, mas ela praticamente disse isso. Eu não consigo aprender, tenho dificuldade. E eu falei: mas por que você não consegue aprender? Você tentou? Não, eu tenho dificuldade. Quer dizer, ela disse: sou burra, não consigo. Falei: não, vem aqui. Onde você está com dificuldade? E aí, fiz um trabalho, como eu falei, peguei ela pela mão e fui, sabe, ajudando. No final do período, ela teve uma boa nota e ela estava tão fragilizada que ela disse: ai, professora, eu fui bem por sua causa. E eu falei: não, você foi bem pelo seu esforço. Se você não tivesse se interessado, ouvido, né, quando eu te chamei para conversar, feito os exercícios que eu propus, vindo conversar comigo na hora do intervalo e depois da aula, quando todo mundo foi embora, você ficava. Se não fosse por isso, você não teria aprendido. Mas ela focou foi por sua causa. Não é que eu sou capaz. Eu só estou aqui por sua conta. Então, teve todo um trabalho para dizer para ela: não, eu só fui um caminho. Quem fez tudo foi você. Então, o que eu quis colocar aqui foi: às vezes a gente está tão arraigado que é difícil até você admitir que o mérito é seu. Exatamente. E aí, brilhantemente, você saiu de cena e deixou ela brilhar, porque realmente você teve uma participação, mas se ela não quisesse, ela não teria seguido. O mérito não é meu. Eu fiz o meu papel como professora, como diria meu pai: você não fez mais que a sua obrigação como professora. Não é? O mérito de aprender foi todo dela, que interessou. É verdade, você não fez mais que a sua obrigação. Aí cabe. Aí cabe, né? Obrigada, gente. Vou voltar aqui. Gratidão pelo seu compartilhamento, é sempre muito bom. Opa! Cadê? O que aconteceu? O que eu fiz?
Celso, não dá para te ouvir, não. Você só está na mímica. Voltei. Eu vou ligar. Agora você me ouve. Tá? Abriu a tela grandona. Sim, já voltei. Já consegui. Tá? Consegui. O compartilhamento saiu. Voltou. Não, ainda para a gente não. Para mim está aparecendo. Está aparecendo. Sim, está aparecendo a tela aqui. O subconsciente aprende por Agora apareceu. Isso. Então, gente. Então, gente, e aí, olha só, essas informações vão sendo repetidas, muito repetidas pelos nossos pais. Não só pelos pais, a gente fala os pais, porque normalmente quem está na linha de frente ali na educação são os pais, mas hoje em dia a gente vê que as crianças elas têm vários outros colaboradores na educação. Então, é aquela pessoa que está diante dela na educação que normalmente tem, né, mais essa fala mais ativa, às vezes a avó, o avô, e os pais ali entram como sempre ilustrando, porque quem está diante mais ali de perto acompanhando essa criança. Aquilo que eu já falei, né? Criança só fala bobagem, ela vai aprender a se calar e ter dificuldade em se expressar, ter medo de errar. Essa criancinha ali do 10, que não vai ser ninguém na vida, ela vai lidar o tempo todo com frustração, com fracasso. Ninguém é bom o tempo todo, gente. A gente não precisa ficar tentando ser bom o tempo todo, porque quando a gente tenta ser bom o tempo todo, o que vai acontecer? Vai vir a frustração, porque ninguém é bom em tudo o tempo todo. E a gente pode se permitir também, de vez em quando, errar, porque errar é humano. Então, a gente não precisa carregar esse peso não é nosso, a gente está tentando se justificar ou agradar alguém. É preciso curar a criança para curar o adulto. Posso? Sim, claro, com certeza. Volta lá no último slide. Essa menininha aqui, ó. A criança só fala bobagem. Caramba, é para a criança falar o quê? Criança fazer tem que ser criança. Fazer um... Não, criança tem que ser criança e agir como criança. Certo? Então, esse adulto que fala isso, eu vou pegar o gancho aqui do José Luiz, que ele fala assim, ó, entendo a dor de cada um de nós, mas não julgo a atitude dos pais. Às vezes os pais falam na emoção. Afinal, qual foi a educação que nós pais recebemos? Então, tá beleza. Então, quando esse pai, essa mãe, foi uma criança, certo? Ferida, ainda está. Então, ele viu, criança só fala bobagem, se tirar 10, não tirar 10, não sei o quê, engole choro, você não sabe nada. Então, ele, como a Simone já comentou, Zé Luiz, ele reproduz, a ponto de chegar para uma criança e dizer que a criança só fala bobagem. Ele está falando com quem? Está se relacionando com quem? Nesse momento que ele fala essa criança só fala bobagem, ele está descendo desse nível infantil e está se colocando como uma outra criança, porque ele não está na sua esfera adulta para compreender que a criança tem que ser criança, que a criança se comporta como criança e fala como criança, certo? Então ele está fora do prumo, porque fatalmente, necessariamente, ele também foi massacrado nesse sentido. Também foi instalado um programa nele. E aí a gente vai caminhando, vai andar mais para trás. O avô recebeu isso, o bisavô recebeu isso. Então ele vem de geração em geração, repetindo. Foi o que a nossa companheira Simone falou, com muita maestria. É sua? Então, gente, a pergunta que não quer calar. Opa! Cadê todo mundo? E você congelou? Sumiu. Cadê? Não, eu estou te vendo. E eu não estou vendo ninguém, gente. Sumiu Calma, todo relaxa, respira. Calma. Olha. Respira fundo. Isso. Está voltando. Nós todos estamos aqui. Está voltando. Olha, está voltando. Imagina se eu fosse aquela criança. Agora, a minha tela sumiu toda. Imagina aquela criança que ficou... eu vou contar uma história para vocês. Eu fui uma criança que a minha mãe tinha o meu irmão com 11 meses de diferença, né? E agora a tela preta, olha onde é que eu fui. Vou trazer um exemplo. Olha onde é que eu fui. A tela aqui ficou toda preta. A criança aqui, um belo dia,
A mãe, com outro bebê, ela precisou me deixar com uma prima minha, enquanto ela levou o meu irmão ao médico. E a prima, né, adolescente, estava na fase de namorar, a criança, né, foi colocada no berço, ela aproveitou que eu dormi, o que ela fez? Opa, meteu o pé na rua e foi lá paquerar os menininhos, né? E a criança aqui ficou lá no berço. Eu acordei no quarto todo apagado, escuro, e, óbvio, eu não lembro dessa cena, mas a minha mãe conta que eu gritava horrores. Ela logo chegou em casa, eu estava sozinha em casa, chorando, chorando, chorando. E o que ela fez? Ela fechou o quarto todo, deixou tudo escurinho para eu continuar naquele soninho e ela continuar lá paquerando. Eu acordei, eu gritava, 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 e minha mãe chegou, me pegou no colo, nem respirava direito de tanto que eu soluçava. Agora, imagina, a minha tela toda sumiu aqui, eu olhei e falei, cadê todo mundo? Será que eu estou no berço de novo? Não, eu sabia que vocês estavam aí. E isso não me assusta mais. Mas durante muito tempo, eu tive, durante muito tempo, uma luz acesa no meu quarto. Uma luzinha. Eu tinha que ter uma referência no meu quarto. Eu só fui, óbvio, entender isso depois de, né, passar pelas terapias para descobrir vários processos, e esse foi um deles que surgiu ali. Eu falei assim, é por isso. Hoje em dia, meu quarto tem que estar todo escurinho, né? Foi só um adendo. Então, veja bem, imagina se eu aqui estivesse na dor, no trauma, eu olhei a tela, todo mundo sumiu, todo mundo me vendo. Olha que espetáculo, né? Então, tá aí, passei pelo teste aqui na frente de vocês. Bom, gente, vamos seguir aqui para a gente poder finalizar dentro do período que a gente colocou aí, de 1h30, né, Celso? Talvez a gente estenda aí para 1h40, né? Tá todo mundo aí firme e forte, muito legal. Olha o universo testando a gente, exatamente, Sandra. E ele continua testando aqui também a minha habilidade aqui para voltar com a câmerazinha. Pera. Não é mole, não, administrar aqui a tecnologia. Pode ir falando, Celso, que eu estou administrando aqui. Bom, então tá. Você sabe que eu não gosto de falar nada, né? Eu fico calado, né? Já voltei. Se você perdeu a oportunidade, perdeu.